Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Está começando aqui mais um programa DS Entrevista, né? Na série que a gente estamos fazendo com os candidatos a prefeito aqui na região. Já fizemos com os candidatos de Suzano, também com de Poá, Ferraz, e agora estamos iniciando com os candidatos de Mogi das Cruzes. Hoje nós estamos recebendo aqui o Felipe Lintz, ele é candidato, né, a prefeito, como disse, pelo PRTB. Felipe, primeiro queria te agradecer pela sua presença aqui no nosso programa dessa entrevista e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Maravilha, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui presente em mais uma entrevista para falar de propostas e, evidentemente, quais são os nossos objetivos aqui com a nossa candidatura a prefeito de Mogi das Cruzes. Vamos para cima. Tá, joia. Só comunicando que quem quiser participar aqui da entrevista pode encaminhar uma mensagem aqui na própria live, e a entrevista vai ficar disponível também no canal do YouTube do Diário de Suzano, vai ficar também no Instagram, na página do Instagram do DS e também no YouTube. Felipe, eu dei uma olhada no seu plano de governo. Antes de falar sobre ele, eu queria começar falando... Tem um vídeo, né, que você gravou aí, o Hamilton Mourão fez com você. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi aí para conseguir esse contato com ele, direto com ele, e também como que foi aí a conversa que vocês tiveram, o que vocês conversaram, como que foi esse encontro? Sim, maravilha. Bom, esse encontro ocorreu em Brasília há cerca de 30 dias atrás, onde nós tivemos a grande oportunidade de estar presente com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que é também general do Exército 4 estrelas. Uma pessoa muito honrada, que tem inclusive uma reputação ilibada e que vem nos apoiando como o único candidato bolsonarista em nossa região do Alto Tietê. Eu não tenho problema nenhum em afirmar que sou direita, sou conservador. Claro, estou sempre aberto ao diálogo e, ao mesmo tempo, nós fomos a Brasília não somente para gravar este vídeo, mas também para discutirmos a implementação de uma escola cívico-militar, este modelo que é tão importante na educação, que inclusive tem alunos que despontam em Olimpíadas de Matemática, de língua portuguesa, literatura, de física. É um modelo que nós vamos implementar em Mogi das Cruzes até o final do nosso mandato, claro, repito, com o apoio do nosso vice-presidente, general do Exército, Hamilton Mourão. Certo. O Felipe, eu também sei que você, não sei se você era o único responsável, mas talvez um dos, pelaquela página Jacaré de Tanga. Inclusive, você também tinha uma parceria com o Felipe Ferreira, que ele já até deu uma entrevista aqui pra gente, falando do canal dele. Eu queria entender melhor como que foi que surgiu a ideia dessa página, né, o Jacaré de Tanga, e também a relação de vocês. Ele saiu, ele disse que talvez teve um pequeno desentendimento, nenhum rancor, mas teve um desentendimento. Queria que você também comentasse sobre isso. Sim, maravilha. Bom, o canal Jacaré de Tanga foi criado por um amigo meu, chamado Kleber, em 2016. Ele criou esse canal com o objetivo de tratar a política com uma visão mais humorística. E assim nós começamos a fazer esse trabalho através de publicação de memes, vídeos gravados, lives, e sempre comentando o cenário político com muita reverência. E esse modelo acabou dando muito certo. Atingimos aí os números atuais de 1.170.000 inscritos. E essa parceria começou muito forte com o Felipe Ferreira. No entanto, ele optou por criar o próprio canal. Ele está lá fazendo o seu trabalho e hoje nós estamos aqui fazendo o nosso via Jacaré de Tanga. Mas claro, eu me afastei por causa da questão eleitoral, né? Há uma legislação que não permite que eu fique apresentando os vídeos durante a minha candidatura. Certo, mas teve algum desentendimento? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Certo. Ele mesmo optou por criar o próprio canal, a gente seguiu tudo certinho. Beleza. Começando falando do seu plano, Felipe, você disse logo no começo, você fala que quer revogar a lei Cidade Limpa, né? Cidade Viva. Desculpa. Queria te perguntar por quê, e se você pensa que revogando essa lei pode acabar gerando aí alguma... sujar um pouco o seu nome, assim, de repente alguém discorde dessa medida. Tá. Eu sou filho e neto de comerciante, portanto eu sei muito bem o esforço que o povo comerciante tem para poder trabalhar honestamente, pagar seus impostos e principalmente manter o seu comércio. E a Lei Cidade Viva, infelizmente, ela foi criada, na minha opinião, para poder atrapalhar esse comerciante em relação à divulgação do seu produto. A gente presencia uma lei absurda que limita muito a divulgação do comércio local. Então, com a revogação dessa lei que nós faremos nos primeiros dias de governo, faremos ao mesmo tempo o envio de uma nova lei para a Câmara Municipal, flexibilizando essas medidas, permitindo com que o comércio seja atendido da melhor forma possível. Mas é claro, a gente não vai fazer nenhuma lei da nossa cabeça, ao contrário do que o prefeito anterior
né, que no caso era do partido PSD, que apoiou o atual, acabou fazendo. Nós vamos chamar uma audiência pública, convocar os comerciantes, que serão os afetados, só que, claro, de maneira positiva, para juntos elaborarmos um projeto de lei que vai trazer muito mais tranquilidade e clareza em como divulgar a sua atividade comercial. Certo. E você acha que isso, de repente, pode acabar prejudicando você? Porque qual foi o motivo na época que colocaram em vigor essa lei aí? O motivo na época colocado foi de que traria mais limpeza para a cidade. E que existiam muitos outdoors, muito luminosos, etc. No meu ponto de vista, isso veio para beneficiar alguns grupos de comunicação em específico na cidade. Tá certo? Tanto é que esse prefeito, que hoje é deputado federal, criou essa lei na época, hoje ele bate inclusive a mão na mesa, dizendo que se depender dele essa lei não vai ser revogada. E ele tem que entender que ele é deputado federal. E eu, caso eleito prefeito, vou fazer o melhor pela cidade, juntamente com os comerciantes que estão apelando por essa revogação. Inclusive, não estou tirando da minha cabeça, são os comerciantes que estão mesmo pedindo encarecidamente que essa lei seja revogada, e ela será. Mas, claro, virá uma lei, também irá, né, delimitar muito bem como deverão ser as propagandas, mas com muito mais flexibilização do que a lei atual. Certo. Também logo no começo do seu programa você fala que uma das primeiras medidas que vai adotar é a troca de todas as lâmpadas da cidade, né? Você até entra na questão de segurança, que você falou que é uma das medidas de segurança, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas queria te perguntar como você vê isso, a importância dessa mudança, e como que você vai conseguir questão de verba também para fazer essa troca. Ok. Bom, as lâmpadas atuais, elas infelizmente acabam trazendo muita insegurança para a população. Por quê? São lâmpadas antigas, amarelas, que gastam mais energia. São lâmpadas que, inclusive, estão ultrapassadas. As cidades mais evoluídas, as cidades inteligentes do século XXI, estão fazendo as trocas pelas lâmpadas Super LED brancas, que inclusive custam aproximadamente 50% menos do que as lâmpadas atuais, que são essas amarelas que a gente vê pela cidade, e inclusive trazem muito mais segurança porque iluminam muito mais. Então, essa troca vai ser feita em conjunto com a EDP, que é a Bandeirantes, né, que é o serviço que hoje trata sobre iluminação pública na nossa cidade de Mogi das Cruzes. E esse investimento será feito, repito, em parceria com essa empresa, até porque é preciso que nós venhamos a trazer desenvolvimento para a cidade, trazer mais segurança. Certo. Você também tem uma parte no seu programa que fala sobre sustentabilidade, assim, você diz que quer transformar o lixo não reciclável em lixo orgânico, material asfáltico, tijolo ou energia térmica. Sim. Eu queria te perguntar o que será feito para conseguir realizar isso? Como você pensa para ser possível realizar isso, e também qual a importância, na sua opinião, disso? Sim. Bom, existem muitos projetos inovadores que pegam um lixo atual e acabam transformando em produtos prontos para moradias populares. Por exemplo, tem um professor no estado do Paraná, mais especificamente lá da cidade de Londrina, que desenvolveu um projeto em meados de 2013 que pega material do lixo, que muita gente pensa que não tem nenhuma possibilidade de aproveitamento, e acaba transformando em bloco, tijolo e demais materiais que têm uma resistência muito maior do que os convencionais e, consequentemente, são mais baratos, porque está saindo de uma fonte que, infelizmente, muita gente acaba pensando que não tem mais destino, que não tem mais nenhuma possibilidade de reutilizar. Então você acaba com dois problemas: a questão da moradia popular, o déficit habitacional em nosso Mogi das Cruzes, que é muito grande, e você acaba também não dependendo de programas habitacionais, dependendo assim exclusivamente, né, de programas habitacionais do governo federal e do governo estadual, a considerar a atual queda de arrecadação e a falta de recursos que nós vamos infelizmente nos deparar, e ao mesmo tempo acabamos com o problema do meio ambiente, tá certo? Que o lixo, ele é um problema que na nossa cidade vai se tornar solução, e para isso nós temos contatos, temos empresários interessados que estão dispostos a fazer uma mudança de verdade na nossa cidade, e claro, sempre respeitando o meio ambiente. Você falou a respeito do déficit habitacional, você falou que esses lixos podem ajudar na construção de novas residências, é isso? Isso. Hoje existe uma tecnologia que inclusive é patenteada por um professor, repito, lá de Londrina, do estado do Paraná. Ele desenvolveu um maquinário que consegue reaproveitar o lixo para transformar em bloco, tijolo, telha, azulejo. E isso pode ser utilizado, por exemplo, na construção de moradias populares. Entendi. Entendeu? Ainda nesse assunto, Felipe, de moradias, você tem um estudo do local que você
construiria essas residências populares? Algum local específico você já tem? Então, esse local a gente não pode afirmar ainda, porque é preciso ser feito um estudo. Isso só vai ser possível caso nós estejamos dentro da prefeitura. Certo. Outra proposta sua, Felipe, é a respeito, né, de aprofundar as calhas do rio Tietê. Você diz isso lá no reurbanizar as suas margens, permitindo uma melhor velocidade das águas no perímetro urbano, né? Eu queria entender novamente, né, como vai se dar a verba para a realização dessa obra, né, dessa construção aí, e qual a importância disso que você vê também. Maravilha. Entra na questão da sustentabilidade também. Sustentabilidade, exatamente. Bom, está muito presente a preocupação do nosso plano de governo com o meio ambiente. Até porque Mogi das Cruzes é banhada pelo rio Tietê. E na nossa região, aqui em Salesópolis, cidade muito pertinho, nasce o próprio rio Tietê, que começa limpo, mas começa a sair, vai para as outras cidades, passando por Mogi das Cruzes. E aí, infelizmente, ele começa a ficar extremamente poluído, contaminado, e a vida nele é praticamente zero. Quando chega em São Paulo, então, nem se fala. Então, Mogi das Cruzes, independentemente das outras cidades, precisa, na minha opinião, e fará o seu papel. Por exemplo, em relação à despoluição e permitindo, inclusive, que o rio Tietê, em nossa região, passe a ser utilizado como ponto turístico. Por exemplo, para pesca, para atividades de barco, canoagem, por que não? Né? Nós temos uma região que é banhada por um rio muito importante, o mais importante é o estado de São Paulo. Então a gente tem que trazer vida novamente para essa região, e inclusive estimulando essa parte ambiental juntamente com empresas privadas, que certamente vão ter os seus interesses para poder explorar turisticamente de maneira sustentável essa nossa região. Então essa questão dos acordos que falam, né, público-privado, né? Você pretende fazer bastante disso. Já até queria emendar na seguinte pergunta, que é a respeito de déficit eu me perdi aqui agora, mas de déficit de creche, você fala de construir mais creches. Primeiro, a questão de verba para construir, e se você também pretende fazer algum tipo de parceria com creches particulares, se você pensa nisso. Sim. O modelo de subvenção, que é a construção das creches por parte da prefeitura e a administração por parte de empresas particulares, é até redundante, empresas particulares, mas enfim, por empresas, acaba sendo um modelo que dá muito certo. Só que, claro, precisa de muito controle, de uma auditoria, para saber se efetivamente aquele valor está sendo gasto com as crianças, está sendo efetivamente gasto com a educação. Então, a nossa preocupação não é somente em sair construindo, mas principalmente cuidar da estrutura atual. Não adianta nada, por exemplo, a gente querer construir uma casa no litoral daqui de São Paulo, sendo que a nossa, no centro da cidade, não tem nada, não tem piso, não tem pintura, não tem parede. Não, a gente tem que primeiro construir, terminar, fazer bem, deixar funcionando o que nós já temos em Mogi das Cruzes. Então, toda a nossa estrutura educacional de escolas e creches, a gente vai trazer uma estrutura melhor do que a estrutura atual. Então a gente precisa primeiro fazer a lição de casa, que é cuidar do que já existe. A partir desse momento que está tudo redondinho, a gente vai começar a pensar em ampliar essa estrutura. Mas claro, aonde existe um grande déficit em relação a uma creche, a uma escola, nós iremos construir sim. Mas, muito importante, no nosso governo não existirá nenhuma possibilidade de superfaturamento. O que custa R$1 vai custar R$1. Se puder custar menos, porque é mais barato, mas a qualidade é a mesma, então vamos optar por essa opção, porque infelizmente o que nós vemos no nosso país são escândalos de corrupção envolvendo especialmente superfaturamento de construção de escolas, de creches, de hospitais. Isso nosso governo não vai mais existir. Eu digo isso com muita propriedade, porque eu sou o único candidato a prefeito que não tem uma coligação, que não tem que abaixar a cabeça para absolutamente ninguém, e com muita garra e coragem a gente vai fazer o serviço que deve ser feito, independentemente de quem esteja lá e acabe, obviamente, não gostando dessa nossa linha de trabalho. Mas nós estamos aqui para servir e proteger a nossa população. Certo. Aqui a próxima pergunta, Felipe, a respeito, você diz lá sobre trânsito, né? Você diz no seu plano que cabe à prefeitura a gestão do trânsito e o transporte de qualidade em prol do munícipe. Ao invés de fomentar a indústria da multa, serão promovidas campanhas maciças de educação no trânsito. Eu pergunto, se você pretende acabar com a questão de radares, de radares tanto fixos quanto aqueles que se movem, que ficam em diferentes lugares. Você pretende acabar com isso na cidade? Não, os radares eles continuarão existindo em locais que
tem a efetiva necessidade. Então será feito um estudo, vamos colocar lombadas eletrônicas, lombadas físicas também, e com muita sinalização para evitar as famosas pegadinhas, que acabam alimentando a tal indústria da multa que eu citei aí no meu plano de governo, que eu sou totalmente contra, tá certo? Então a fiscalização precisa existir, precisa haver o respeito ao limite de velocidade, concordo. Mas ao mesmo tempo a prefeitura ela tem que cuidar da educação no trânsito. Não adianta nada, a gente instalar diversos radares na nossa cidade se a gente não educar o motorista e, claro, cuidar da segurança no nosso trânsito. Teve até agora uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, que foi o aumento lá de número de pontos, né? Foi para 40, agora também a renovação de 20 para 40, e a renovação também agora de 5 anos para 10 anos. Queria saber se você concorda com essa mudança e se você não acha que isso pode acabar possibilitando aí infrações ou até aumentando infrações, acidentes de trânsito, agora que o número de pontos aumentou. Sim, essa medida foi colocada através de uma medida provisória pelo presidente Bolsonaro e encaminhada ao Congresso Nacional. Foi votado, aprovado e os deputados, e os parlamentares competentes para isso são os deputados e também os senadores, correto? Então, se eles entenderam que é o caminho mais adequado de flexibilização e atendimento a esse ponto, né, de aumento dos pontos da carteira e também o tempo para poder renovar a CNH, então certamente foi feita a melhor escolha, porque, repito, os responsáveis por isso são os deputados, são os senadores, então é uma medida que precisa ser respeitada, foi votada por eles são os representantes da população, e a minha opinião pessoal em relação a isso é sim, concordo, acho que vai ser muito proveitoso para a nossa população. Tá certo. Outra das suas propostas, Felipe, é exigir das empresas que atuam na cidade o integral cumprimento dos contratos. Eu acredito que na hora você está falando sobre transporte público, sim, né? Sim. Eu queria te perguntar se você pensa que em dar o passe livre para estudantes, que no caso em Mogi é metade, né? É metade, se eu não me engano, e para idosos é só a partir de 65 anos. Eu queria te perguntar se você pensa em dar passe livre para quais grupos sociais, enfim. Sim, sim. Bom, essa medida é extremamente importante. Sou totalmente a favor da redução tanto dos 65 para os 60 anos, quanto a gratuidade, no caso, o famoso passe livre para os estudantes. No entanto, a gente precisa verificar a viabilidade financeira, ou seja, tem que ver o caixa da prefeitura. Hoje, eu sou candidato a prefeito. Chegando lá, a gente vai ter uma verdadeira dimensão e verificaremos a possibilidade de realizar essa gratuidade, tanto para o idoso, né, de 65 para 60, essa redução, quanto a gratuidade para os estudantes. Certo. Você também fala a respeito de segurança, né? Agora entrando na questão que você já disse que uma das medidas de segurança é trocar todas as lâmpadas da cidade, das ruas. Mas outra que você diz é a respeito da implementação de um software de inteligência para integrar as informações entre GCM e a Polícia Militar e Civil. Eu queria te perguntar como que você pretende conseguir esse software, se você já tem conhecimento que existe isso em alguma cidade ou que já existe no mercado através de alguma empresa, e também quanto que pode custar um software como esse. E até incrementando aí, como vai funcionar também. Sim, sim. Esse software, ele vem sendo utilizado especialmente na Europa, que é uma integração de dados entre as guardas locais juntamente com as polícias locais. Então é extremamente importante que a gente faça essa integração. Por exemplo, hoje se um carro ele é roubado no centro de Mogi das Cruzes e a guarda municipal é acionada, ela não tem a efetiva comunicação direta, rápida, eficiente com a polícia militar, com a polícia civil, com qualquer outra força policial para poder ajudar a encontrar rapidamente aquele veículo. E muitas vezes o veículo já está se encontrando em outra localidade, já está perdido, já foi depenado e a pessoa perdeu o carro. Então a gente precisa de agilidade nas trocas de informações. Por isso que esse software, que vem sendo muito difundido na Europa, será trazido aqui para Mogi das Cruzes. E detalhe, não é nada tão absurdo em relação ao funcionamento. É algo muito simples que vem funcionando. Tá certo? Só que falta vontade para poder aplicar. Em relação ao custo dele, isso daí terá que ser feito. Primeiro, uma licitação, vai ter, e aí caso sejam atendidos os critérios de melhor serviço, menor preço, enfim, todos os critérios que regem a lei da licitação, a empresa vencedora vai aplicar esse serviço na cidade. Mas claro, sempre, repito, buscando parceria público-privada. Primeiro, para poder economizar recursos da prefeitura e também manter a mesma qualidade de serviço que nós queremos para o nosso município. Aqui em Suzano, né, ainda nessa questão de segurança, aqui em Suzano tem o CSI, né, o Centro de Segurança Integrado. É algo semelhante a isso? Ou... Sim, para as pessoas entenderem melhor, já que a gente está em Suzano, né, e algo que está funcionando hoje na prática, seria semelhante a isso, sim.
bem semelhante. Entendi. Voltando para a questão de educação, Felipe, eu queria saber a sua opinião a respeito da volta das aulas, né? Aí é uma questão recorrente, tá certo que na região nenhuma prefeitura decidiu retomar as aulas em creches, em escolas municipais, e tanto as escolas estaduais, que têm autonomia para voltar, não voltaram, pelo menos não aqui na região do Alto Tietê. Queria te perguntar se você é a favor ou contra e por quê. Tá. Em relação à volta das aulas, neste ano, eu sou contra. Primeiro, uma questão de pandemia e segundo ponto muito importante, a questão do ano letivo, que praticamente foi perdido, né? E as crianças acabaram ao mesmo tempo, e esse é o ponto positivo, né? Se adaptando para um novo modelo de educação à distância. Mas é claro, as aulas elas precisam retomar presencialmente e tomara a Deus que a gente consiga fazer esse retorno tranquilamente a partir de fevereiro, comecinho de março. Certo. Separei mais algumas questões aqui, além do seu plano de governo, Felipe. Eu queria te perguntar a respeito do CONDEMAT também, né? Para quem está acompanhando a gente, né? O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que agora tem Guarulhos e Santa Branca também. Então, são 12 cidades. Eu queria te perguntar, se você é eleito, como pretende agir dentro do CONDEMAT? Quais são as medidas que você pretende adotar? Porque a gente sabe, por exemplo, a GCM agora elas podem atuar em outros municípios por conta de uma medida adotada em conjunto, né? Através do CONDEMAT. Sim, sim. Bom, em relação ao CONDEMAT, nós vamos atuar com muito diálogo para que a gente consiga integrar ao máximo o conhecimento de um município com outro. Até porque, muitas vezes, o que Suzano aplica, Mogi das Cruzes pode aprender. O que Mogi das Cruzes aplica, Suzano, Itaquá, Guarulhos também podem aprender. Então, é preciso fortalecer esse consórcio de municípios do Alto Tietê, que inclusive, como você bem lembrou, agora conta com a participação extremamente importante de Guarulhos e do município de Santa Branca. Então, a gente vai fazer o melhor trabalho possível, sempre integrando informações, procurando parcerias, né? Funcionando também como um consórcio de municípios que vai exercer força sobre o governo do estado e sobre o governo federal para que nós venhamos a conseguir recursos para saúde, educação, transporte, segurança. Os municípios precisam se unir mais, até porque nós somos um só povo. E para isso é preciso união e, claro, muita liderança e pulso firme. É o que nós teremos no nosso governo. Certo. Outra questão também que a gente, aqui em Suzano, a gente faz algumas matérias sobre isso. Acredito que em Mogi também seja assim. É a respeito de asfaltos, né? A gente sabe que muitas vezes o asfalto, né, com o tempo vai se deteriorando, fica desnivelado e até em outras regiões não tem o asfalto. Queria te perguntar se você tem algum projeto para essa questão de asfaltos, de asfaltar quantos quilômetros, enfim. Sim, sim. Bom, primeiro que é um absurdo hoje o distrito de Jundiapeba, estive até coincidentemente presente lá mais uma vez e presenciei na Avenida Libéria uma rua totalmente completa de barro. Uma rua de terra em pleno século XXI. É inadmissível hoje a gente ver o atual prefeito chegar para um morador num bairro distante da nossa cidade, que é o Parque das Varinhas, e falar, olha, a gente vai jogar fresa na tua rua porque a prefeitura não tem dinheiro. Para os que estão nos ouvindo, né, e assistindo também pelo Facebook, a fresa ela nada mais é do que a borra do asfalto. Então, é feita uma camada asfáltica, o que sobra, que são pedras, acabam sendo destinados para poder, entre aspas, pavimentar ruas que a prefeitura, do seu ponto de vista, não tem tanto interesse de atender. No nosso governo, isso vai acabar. A gente vai ter como prioridade, em relação ao asfaltamento, todas as ruas de terra do nosso município. A gente vai asfaltar todas essas ruas, mas com qualidade, com material de primeira linha, repito, sem nenhum superfaturamento, e a gente vai brigar muito contra isso, porque a corrupção do nosso governo a gente não vai tolerar. Inclusive, eu sou o único candidato a prefeito que vem brigando muito contra esse atual sistema. Não à toa, sou processado pelo atual prefeito por falar a verdade e venho sendo perseguido pela base do atual prefeito, repito, por dizer a verdade. Então, essas obras, em relação à pavimentação asfáltica, nós vamos fazer primeiramente nos bairros periféricos, aonde não tem asfalto. É inadmissível, repito, em pleno século XXI, com a população pagando IPTU tão alto, ou seja, pagando imposto alto, caro, para poder ter esse tipo de serviço, ela não ser atendida. No nosso governo, isso vai acabar. Certo. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma outra questão aqui que eu anotei, respeito, a gente sabe, né, no começo
de 2017, teve aí uma questão em Mogi, foi o aumento do IPTU que aconteceu lá. Mas a gente sabe também que agora com a atual, né, com a pandemia, a arrecadação dos municípios também teve uma queda significativa. Eu queria te perguntar quais medidas você pensa para arrecadar mais verba para a prefeitura, se você pretende aumentar em que valor que seja, mas algum tipo de imposto, seja para algum comércio, seja para casas, se você pensa em fazer alguma coisa nesse sentido. O próximo prefeito de Mogi das Cruzes tem que parar de pensar, e não só de Mogi, mas político, de maneira, né, Brasil, a nível Brasil, tem que parar de pensar que a forma de arrecadar dinheiro é cobrando mais imposto do povo. O político tem que ter soluções inovadoras. No caso, trazer empresas, indústrias para a nossa região, incentivar o comércio local, é o que nós faremos. Chega de ficar cobrando imposto do povo, ficar espoliando o povo mogiano, tá certo? E falar na televisão que o aumento do IPTU foi um grande erro e ele está assumindo esse erro. Não, o político ele tem que tomar um pouco de vergonha na cara, cobrar mesmo, né, juntamente às indústrias, juntamente ao comércio local, e essas políticas de incentivo, para que a gente consiga evitar com que a cobrança de impostos seja uma realidade em relação à cobrança alta, né, abusiva de impostos em nossa cidade, seja uma realidade. Por exemplo, não é cobrando, não é colocando pedágio na Mogi Dutra, não é colocando pedágio na Mogi Bertioga, que a gente vai trazer todas as soluções dos nossos problemas em relação à arrecadação por causa de uma queda, por causa da pandemia. Não, vamos trazer empresa, vamos trazer indústria, vamos incentivar o comércio local, vamos desburocratizar, vamos abrir economia, tá certo? Vamos incentivar o empresário de bem, honesto, para poder empreender na nossa cidade, gerar emprego e renda. É isso que a gente precisa. A gente não tem que ficar, né, nenhum prefeito tem que ficar se baseando em política de aumento de imposto para ficar aumentando a arrecadação. Pelo contrário, se a gente puder fazer redução de impostos, se a gente puder desburocratizar, nós faremos. E o que nós temos, repito, que fazer na nossa cidade é atrair o bom empresário, é atrair um bom desenvolvimento para o nosso comércio local, ao invés de ficar cobrando mais a população como forma de arrecadação. Você falou da questão de empresários, uma grande região ali de Mogi das Cruzes, forte nessa questão de empresas, é a região do Taboão, o distrito Taboão. Sim. Queria saber quais medidas você pensa ali para aquela região e também para atrair mais novas empresas, que nesse momento de pandemia vai ser o ideal para qualquer município, né? Sim. Bom, o distrito do Taboão em Mogi das Cruzes é um dos mais importantes da nossa região. Tem uma área de aproximadamente 16 milhões de metros quadrados, mas infelizmente nesse momento gera cerca de 3 mil empregos apenas. É um absurdo uma região tão produtiva, né? Em tese, tem uma grande força produtora, né? Uma grande força de produção que está parada e não está sendo utilizada. Primeiro, Taboão está com fácil conexão ao Rodoanel, Mogi Dutra, Ayrton Senna. A gente tem uma conexão intermodal que é com ferrovia. A gente tem rodovias excelentes, como foi as 3 que eu acabei de citar, tá certo? E o distrito do Taboão tem também uma localização estratégica pelo fato de estar muito próximo ao Porto de Santos. No Mogi das Cruzes está aproximadamente 100 quilômetros do Porto de Santos. Então veja, por quais motivos hoje esse distrito, repito, como eu acabei de falar, tem um grande potencial de fomentar as indústrias na nossa cidade, claro, ajudar até no desenvolvimento da nossa região do Alto Tietê, não está sendo explorado, porque infelizmente existem alguns interesses obscuros que acabam atrasando o desenvolvimento dessa região. O que a gente tem que fazer? Faremos. É trazer empresas, trazer comércios, trazer indústrias para essa região, para que a gente consiga fomentar emprego, renda, incrementar a nossa economia. Até porque o distrito do Taboão, como eu disse agora há pouco, está numa região extremamente localizada, muito bem localizada. A gente precisa aproveitar esse potencial para incrementar renda, gerar emprego e evitar com que venhamos a aumentar qualquer tipo de imposto, porque a nossa prioridade é diminuir impostos, desburocratizar, incentivar o comércio local, trazer indústrias, abrir a nossa economia. Você falou um pouquinho agora há pouco, né, a respeito do pedágio, né? Mas caso eleito, como que você vai impedir mesmo a instalação desse equipamento, de um pedágio, seja na Mogi Bertioga ou seja ali na Mogi Dutra? Como que você pretende impedir, de fato, a construção desse pedágio? Utilizando mecanismos de pressão. Então, juntamente com o DEMAT, nós vamos, juntamente com prefeitos e vereadores, barrar
em conjunto com deputados estaduais daqui da nossa região, a instalação de um pedágio, tanto na Mogi Dutra quanto na Mogi Bertioga. O que eu venho afirmando em rede social e afirmo aqui é que, caso eu seja eleito prefeito, nenhum pedágio vai ser instalado nessa região. Então a gente não precisa de pedágio da Mogi Bertioga, não precisamos de pedágio da Mogi Dutra. Chega de ficar espoliando o povo mogiano. Tá certo? Mogi das Cruzes não tem que ter prefeito que pense que cobrar imposto alto como IPTU, ficar colocando praça de pedágio, vai trazer arrecadação e resolver todos os problemas da cidade. A gente tem que ter uma mentalidade diferenciada, ao contrário dessa mentalidade, que é desburocratizar, incentivar a economia, tá certo? Reduzir impostos. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa exercer mecanismos de pressão, juntamente com prefeitos, vereadores e deputados de nossa região, em conjunto com o Condemate, que, como eu disse agora há pouco, é um consórcio muito importante e que tem que servir de integração e mecanismo de pressão justamente do governo do estado para a não instalação desses pedágios. E caso seja eleito prefeito, enquanto for prefeito de Mogi das Cruzes, esse tipo de cobrança, tanto da Mogi Dutra quanto da Mogi Bertioga, não irão se instalar. Pelo menos no que depender da minha força de vontade, não vão se instalar. A duplicação, você é a favor, né? Da duplicação tanto da Mogi Bertioga quanto... Sim, qualquer benefício que venha para essas regiões, para poder incrementar o turismo, para poder incentivar, né, o transporte de mercadorias, é sempre muito bem-vindo. Certo. Estamos caminhando aqui já para o final, Felipe. Queria te perguntar agora a respeito, né, a vacina da Covid, né? Ela tá virando meio que uma briga política, né? Infelizmente, a questão da vacina contra a Covid-19. Eu queria te perguntar a respeito dessa vacina da empresa chinesa lá, que teve uma discussão, mas agora o Ministério da Saúde afirmou que vai comprar 46 milhões, se eu não me engano, de doses dessa vacina quando ela estiver pronta. Você acha que deveria ser só a de Oxford, não concorda com essa da China? Tem alguma opinião sobre isso? Bom, o que eu acho muito engraçado é o seguinte: a Covid-19 veio diretamente da China. As máscaras foram compradas da China, as luvas da China, os respiradores da China. Tá certo? A gente viu diversas compras superfaturadas por parte de vários governos municipais e estaduais, inclusive muitos até sendo presos, né? E alguns até afastados do cargo, como é o caso do governador Witzel do Rio de Janeiro, por causa dessas compras que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, tá certo? Então, me preocupa muito, né, uma situação hoje de pandemia ser utilizada, primeiro ponto, para superfaturamento de materiais, e segundo ponto muito importante, ser utilizado de maneira política para poder ganhar voto. Eu discordo totalmente desse tipo de técnica, de pegar uma situação de sofrimento de muitas pessoas para poder fazer política, ganhar voto, dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você fez a sua obrigação como gestor, você atendeu aquele momento específico que a saúde estava necessitando, e aí o trabalho acabou sendo uma consequência. Então, agora o que nós estamos nos deparando com essa vacina da China? Existe muita discordância em relação à pesquisa, a forma que está sendo colocada, a fonte que está, da onde ela está vindo, né? É uma polêmica enorme, mas a nossa prioridade é a seguinte: é ter uma vacina que seja capaz, que seja eficaz de combater a Covid-19 e a gente consiga, o quanto antes, achar uma solução definitiva para uma situação que infelizmente acabou parando o mundo. Certo. Ainda sobre essa questão da pandemia, teve aí a questão não foi um lockdown, mas teve aí um fechamento, fechou tudo, fechou comércio, fechou shopping, fechou um monte de coisa. E você gravou alguns vídeos, você demonstrou de certa forma um incômodo com esse fechamento que teve. Eu queria te perguntar se você fosse prefeito, você não teria fechado, ou pelo menos não teria fechado a maioria? Não teria fechado o comércio. A gente iria implementar políticas de distanciamento, utilização de máscara, álcool em gel e todos os outros cuidados sanitários. Até porque, eu falo isso com muita propriedade, o governador do estado de Nova York, que inclusive é de esquerda, implementou uma política de isolamento social, uma das mais rígidas de todo mundo, que foi do estado de Nova York. E o governador nova-iorquino, ele deu uma entrevista coletiva dizendo de que a cada 10 pessoas que pegaram a Covid-19, 7 estavam em casa. Ou seja, 7 cumpriram efetivamente o protocolo de isolamento social. Essas pessoas não saíram de suas casas. E olha que Nova York, como eu disse agora há pouco, implementou uma política de isolamento da Covid-19 extremamente rígida. Por exemplo, para você poder ir no supermercado lá nos Estados Unidos, você precisava fornecer um comprovante que você estava vindo do supermercado. Ou caso você precisasse sair de casa, que você estava indo ao médico e tinha que ter um pedido médico solicitando a sua ida até lá. Então as pessoas não saíam de casa para efetivamente, para praticamente nada, a não ser questões médicas ou mesmo alimentares, ou seja, questões extremamente
essenciais. E mesmo assim, Nova York teve um dos maiores casos de contaminação da Covid-19 em todo o mundo. Ou seja, a política do fique em casa ficou mais do que comprovada, não somente em Nova York, em várias outras partes do mundo, que não adiantou absolutamente nada. Se você pega o número de mortos infectados da Covid-19 durante o período, pega esses dados em todo o mundo, no período em que os comércios ficaram fechados, no período do lockdown, que graças a Deus não aconteceu aqui no Brasil, mas na Europa vem sendo muito frequente, inclusive tá para voltar em alguns países europeus, a curva só aumentou, não teve diminuição. Isso não sei o que estou falando. O próprio Jornal Nacional, a TV Globo, né, que gosta de dimensionar demais e fazer política com a Covid-19 e só fala disso todos os dias na televisão e tudo é culpa do Bolsonaro, basta você verificar a curva de contaminação e de mortos, que só aumentou no período do comércio que ficou fechado. Então, ou seja, essa política ficou mais do que provado que foi somente para fazer política. É uma política que foi feita somente para fazer política, politicagem. Para fazer politicagem, repito, com a vida das pessoas. E tem muito político que está adorando essa pandemia, porque é justamente nesse período que eles estão podendo contratar, sem nenhuma licitação, compras para a área da saúde. Não à toa, eu denunciei o suposto superfaturamento na compra de máscaras a R$ 80,00 N95 em Mogi das Cruzes. Eu fui o único que denunciei o suposto superfaturamento do hospital de campanha. E vários vereadores aí estão indo para a cadeia também por causa aí de possíveis fraudes na área da saúde em meio à pandemia. Tá certo? Então o que a gente precisa entender essa pandemia veio para mostrar que muitos políticos se aproveitaram, estão se aproveitando e continuarão se aproveitando da saúde, do sofrimento das pessoas para poder fazer politicagem. Isso é inadmissível. Então, caso eu fosse prefeito, como eu disse no comecinho desse meu discurso, eu jamais fecharia o comércio. Eu implementaria uma política de distanciamento social, utilização de álcool em gel, higienização do local e ao mesmo tempo a utilização de máscaras, tá certo? Essa pandemia, né, com essa política de fechamento, acabou quebrando muitos comerciantes, a minha família mesmo, ela praticamente quebrou. Os meus tios, que são comerciantes aqui em Suzano há mais de 60 anos, que tem loja aqui na Benjamin Constant, acabaram quase quebrando por causa da pandemia. Aí eu pergunto, que tipo de ajuda que o comerciante teve? Que ajuda que o empresário teve? Absolutamente nada. Enquanto isso, os políticos não cortaram 1 centavo de seus salários. Absolutamente nada foi cortado da classe política. E isso é inadmissível. Quem pagou o pato no final das contas, primeiro, foi a população, que acabou sendo roubada em todo o Brasil por causa de governos municipais e estaduais, como disse agora há pouco, acabaram sendo investigados e alguns já até presos e afastados de seus cargos por causa de denúncias de superfaturamento. E segundo ponto, lesados por causa do fechamento da atividade econômica. Quantas pessoas hoje que não estão em casa desempregadas, sendo que o desemprego já era um número bem relevante, tá certo? Então, fazer política com a vida das pessoas, fazer política no meio de uma pandemia, isso sim é ser criminoso, isso sim é ser genocida, isso sim é ser irresponsável. É o que nós jamais faríamos se estivéssemos no nosso governo. Você falou, né, acabou de comentar a respeito, né, de muitos políticos fizeram, né, acabaram fazendo politicagem, superfaturaram, agora que não tem que fazer licitação, mas também teve um lado aí de muitos infectologistas, pessoas ligadas a essa área de saúde, que disseram que, de fato, o melhor sistema, a melhor maneira de se lidar com essa pandemia seria o lockdown, mesmo pessoas que não estão ligadas com a política, né? Você discorda deles também? Qual que é a sua opinião sobre isso? Discordo totalmente, mas utilizando referências, inclusive técnicas, como o próprio Dr. Anthony Wong, tá certo? Que é um médico infectologista que ministra medicamentos na OMS há 25 anos e afirmou na CNN que o lockdown e o isolamento social da maneira que estava sendo feito, com fechamento absoluto de comércios, não iria adiantar em absolutamente nada. No entanto, a partir do momento que ele deu essa declaração, ele começou a ser cortado dos órgãos tradicionais de imprensa. A própria médica Nisi Yamaguchi, que trabalha no Hospital Albert Einstein há décadas, acabou sendo não é expulsa, perdão, é afastada do seu cargo, das suas atividades, após ela defender abertamente, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, que é um medicamento que acabou salvando muitas vidas, inclusive através de uma médica no sul da Bahia, mais especificamente ali na região de Porto Seguro. E muitas vezes essas pessoas que defenderam posicionamentos diferenciados do que o sistema queria, acabaram sendo limadas, e isso é inadmissível. Tá certo. A última pergunta, Felipe, queria você já comentou aqui agora há pouco, né, a respeito do seu combate à corrupção, né? E você também se diz um grande aliado do governo Bolsonaro. Mas o presidente da República está sendo aí acusado de
empregar funcionários fantasmas durante seu mandato como deputado federal. Inclusive o filho dele, o Flávio Bolsonaro, também tem aí o caso do Queiroz. Você não pensa que, se alinhando a esse tipo de pensamento, pode sujar o seu nome como prefeito? Não, porque eu tenho independência, eu não tenho político de estimação. Diferentemente do PT, de petista, caso o Bolsonaro seja efetivamente enquadrado em escândalo de corrupção, tenha essa condenação, eu jamais vou continuar apoiando uma pessoa que se envolve em qualquer tipo de escândalo, tá certo? Então, eu não tenho político nenhum de estimação. Caso a pessoa seja pega cometendo qualquer tipo de ato ilícito, eu sou o primeiro a parar de apoiar, o primeiro primeiro a parar de ligar o meu nome a essa pessoa e jamais vou compactuar com sujeira, com coisa errada. Tenho uma independência. Eu apoio as coisas certas. Certo. Na questão do Flávio, você acha que ainda não tem nenhum tipo de comprovação? O Flávio está respondendo na justiça, né? E se ele for condenado, foi culpado, ele que pague. Eu não tenho político de estimação. Tá certo. Felipe, queria te agradecer a participação sua aqui no nosso programa, dessa entrevista, e pedir, se você quiser dar mais um depoimento final, alguma coisa que eu não tenha perguntado para você, do seu projeto, enfim, alguma proposta sua. Sim, maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês aqui da Rádio DS Suzano. Foi um grande prazer estar aqui presente para poder falar as nossas propostas, mostrar os nossos posicionamentos, até em relação a pautas polêmicas. Mas acredito que o mais importante aqui foi poder deixar claro o que a gente quer para Mogi. Porque para mudar Mogi, mudar de verdade, a gente precisa primeiro de garra, coragem, independência, até porque eu sou o único candidato a prefeito, é bom ressaltar isso, que defendo abertamente uma auditoria em todas as contas e contratos da Prefeitura, do IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Sou o único que defende essa mesma pesada e dependente auditoria no SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que inclusive teve aí o seu nome manchado em meio às denúncias do Ministério Público, né? Muitos vereadores aí envolvidos em relação a possíveis desvios dentro do SEMAI. O IPREM aí atualmente tem um rombo de aproximadamente 787 milhões de reais, sendo que há cerca de 10 anos tinha um caixa relativamente saudável. Isso me chama muito a atenção. E ao mesmo tempo a prefeitura, né? Com gastos extremamente lixados, a gente vai otimizar esses gastos públicos, vamos enxugar a máquina pública, dando total eficiência e sempre trazendo uma economia aberta, incentivando a vinda de empresários idôneos que queiram investir na nossa cidade, para que a geração de emprego e renda em nossa cidade seja uma marca da nossa gestão. Perfeito. Só para completar aqui, teve uma pergunta do internauta aqui, Chiquinho Palmeirense, ele perguntou sua opinião sobre a obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid. Sou totalmente contra a obrigatoriedade. Totalmente contra. Ninguém tem que ser obrigado a tomar uma vacina que está sendo colocada, ainda mais nesse momento, né? Fase de testes, ninguém sabe o que efetivamente vai ser feito, como que será aplicada essa vacina. Sou totalmente contra. A gente não está vivendo num Cuba, Venezuela, ou muito menos num país como a Coreia do Norte. Nós vivemos num país livre, democrático, e que a vacina, consequentemente, não tem que ser obrigatoriedade. Vai fazer o quê? Vai amarrar as pessoas numa mesa, cadeira, vai vacinar? Isso não existe. Perfeito. Então, te agradecer novamente, né, sua participação aqui no nosso programa, dessa entrevista, e também agradecer o amigo internauta que nos acompanhou até esse minuto. Tem bastante comentário aqui, depois a sua assessoria pode até estar respondendo lá. E só pedir para quem está nos acompanhando agora que teremos outras entrevistas com outros candidatos de Mogi das Cruzes ao longo desta semana. Acompanhe o DS pelo portal e pelas redes sociais para poder se inteirar exatamente sobre quais dias serão os entrevistados. Obrigado e até a próxima.